O jornal espanhol Sport publicou esta quarta-feira quanto recebem anualmente os treinadores das 32 seleções que jogarão na Copa do Mundo do Catar. Os valores variam de modestos R$ 726 mil a 36,3 milhões de reais. O líder entre os humildes é o tunisiano Jalel Kadri. O comandante recebe 130 mil euros por ano ou R$ 726 mil no câmbio atual. Aliou-se Senegal, aparece um pouco mais alto, 310 mil euros. 30. Rigoberto Song Camarões, 340 mil euros. 29. Luiz Fernando Costa Rica, 350 mil euros, 1,9 milhão de reais. 28. Robert Page País de Galé, 380 mil euros, 2,1 milhões de reais. 27. Otto Addo Ghana, 400 mil euros, 2,2 milhões de reais. 26. John Herman Canadá, 480 mil euros, 2,6 milhões de reais. 25. Czesław Michiewicz's Polônia, 500 mil euros, 2,7 milhões de reais. 24. Zlatko Dalic Croácia, 550 mil euros, 3 milhões de reais. 23. Carlos Queiroz Irã, 650 mil euros, 3,6 milhões de reais. 22. Dragan Stojkovic Sérvia, 650 mil euros, 3,6 milhões de reais. 21. Gustavo Alfaro Equador, 770 mil euros, 4,3 milhões de reais. 20. Diego Alonso Uruguai, 680 mil euros. 19. Walid Regragui Marrocos, 920 mil euros, 5,1 milhões de reais. 18. Hajime Moriyasu Japão, 1 milhão de euros, 5,5 milhões de reais. 17. Hervé Renard Arábia Saudita, 1,1 milhão de euros, 6,1 milhões de reais. 16. Casper Juhlmann Dinamarca, 1,15 milhão de euros, 6,4 milhões de reais. 15. Luiz Henrique Espanha, 1,15 milhão de euros, 6,4 milhões de reais. 14. Roberto Martínez Bélgica, 1,2 milhão de euros, 6,7 milhões de reais. 13. Greg Berhalter Estados Unidos, 1,25 milhões de euros, 6,9 milhões de reais. 12. Graham Arnold Austrália, 1,3 milhão de euros, 7,2 milhões de reais. 11. Paulo Bento Coreia do Sul, 1,3 milhão de euros, 7,2 milhões de reais. 10. Murray Akin Suíça, 1,6 milhões de euros, 8,9 milhões de reais. 9. Fernando Santos Portugal, 2,2 milhões de euros, 12,2 milhões de reais. 8. Félix Sanches Qatar, 2,4 milhões de euros, 13,4 milhões de reais. 7. Lionel Scaloni Argentina, 2,6 milhões de euros, 14,5 milhões de reais. 6. Gerardo Martino México, 2,9 milhões de euros, 16,1 milhões de reais. 5. Louis van Gaal Holanda, 2,9 milhões de euros, 16,1 milhões de reais. O técnico do Brasil, Tite perde o pódio mas aparece um pouco mais tarde no quarto. O técnico, que já anunciou que não renovará contrato com a CBF após a Copa do Mundo, receberá 3,6 milhões de euros 20 milhões de reais a preços atuais, segundo o jornal. Atual campeão da competição, Didier Deschamps, da França, fecha o top 3, recebendo cerca de 3,8 milhões de euros, 21,2 milhões de reais. Semifinalista com a Inglaterra na última Copa do Mundo, Gareth Southgate é o segundo com 5,8 milhões de euros atualmente 32,3 milhões de reais. No topo do ranking com maior salário está o alemão Hansi Flick. O técnico receberá 6,5 milhões de euros 36,3 milhões de reais pelo câmbio atual, para liderar a busca da Alemanha pela quinta Copa do Mundo.